Eu adoro quando o microfone é assim. Eu me lembro de um cantor brasileiro, né? Quando eu estou aqui, eu sinto esse momento lindo. Bom dia. Alegria é extrema de voltar ao Viana, terceira ocasião que eu tenho a oportunidade de falar nessa casa. E Viana de Carvalho, que nós temos um carinho especial. Tive a alegria e a honra, por sinal, de um congresso realizado pela Federação, numa casa de eventos, alguns anos atrás, e que o Viana foi que nos inspirou na palestra naquela ocasião. Então, fico muito feliz de ver esta instituição, que o tribuno de Icó é responsável, né, pelo encaminhamento dela. É uma presunção muito grande de todo expositor falar de Deus. Primeiro, porque desafia toda a nossa possibilidade de entendimento. O nosso estágio espiritual não nos permite compreender mais amplamente a força criadora da vida. No entanto, como estamos em trajetória de evolução, naturalmente que também é um exercício para todos nós pensar sobre Deus, refletir sobre Deus, falar sobre Deus. Isso é uma maneira de ampliarmos a nossa percepção de Deus e sentir, que é o mais essencial, a sua presença. Deus é incognoscível, ou seja, não dá para você intelectualizar Deus. Por isso que ele é uma necessidade de ser sentido. Gênio pode tentar elaborar teorias sobre Deus. O talentoso pode tentar colocar a sua sensibilidade a respeito de Deus. Mas aquele que sofre, aquele que derrama lágrima, aquele que precisa de esperança, este se aproxima mais dele. Porque é o momento de sentir e não de interpretar Deus. Desde a história da humanidade, que Deus é uma necessidade profunda. Desde quando o ser primitivo estava aqui na Terra, havia como que uma seta luminosa interna que projetava a busca da criatura humana no entendimento da vida para chegar até o que nos criou, ou quem nos criou. Por que nós estamos aqui? As primeiras maneiras de tentar sentir e dizer, e interpretar e colocar e intelectualizar Deus foi com as forças da natureza. E o homem primitivo, como não tinha muita elaboração intelectual, ele via nas forças da natureza a presença das divindades. Depois, algumas civilizações estabeleceram o conceito de múltiplas divindades. A força da natureza, cada uma delas era um deus. O deus relâmpago, o deus das chuvas, o deus da fertilidade, o deus disso e daquilo outro. Quando Moisés aparece, vocês conhecem muito bem essa história, ele entroniza na humanidade o monoteísmo, que só era conhecido pelos sábios e os sacerdotes das grandes civilizações do passado. Mesmo naquelas civilizações politeístas, como o Egito Antigo, os grandes sacerdotes iniciados sabiam da existência da força única criadora, mas para o vulgo e para a população era necessária que ela ainda mantivesse a ideia que vários deuses cuidavam de aspectos diferentes da família, por exemplo. Cada família tinha o seu deus de admiração. Como existe hoje, por exemplo, no catolicismo, pessoas que têm São Francisco de Assis como mentor da sua casa, Santo Antônio de Pádua, Teresinha de Lisieux, os santos eram os deuses admirados, por exemplo, na Hélade, na Grécia Antiga. Entre os romanos, que era uma civilização politeísta, havia uma espécie de nicho de divindade, e o nome era ao Deus desconhecido, que já era a introdução do conceito do Deus único, que só os grandes sábios conheciam essa realidade. Jesus aparece e ele foi o primeiro profeta a chamar Deus de Pai. Até então, todos os demais profetas falavam do Deus do exército,
o Deus poderoso, até o Deus vingativo, o Deus irado, porque era uma maneira de atender às necessidades vibratórias de uma população ainda muito primitiva no seu aspecto de sentimento. Jesus, portanto, foi o grande marco divisor dessa sensibilidade para Deus, ao ponto de João Evangelista ter definido em síntese o que seria Deus para Jesus. Deus é amor. Ponto. Não precisava mais. E Jesus mostrou que nós deveríamos jamais temer a Deus. A Bíblia, nas tradições do Velho Testamento, fala-nos ainda temer a Deus. Aí eu pergunto às senhoras e os senhores aqui presentes, quem consegue amar aquilo que teme? A não ser que esteja em distúrbio. Morre de medo do marido, mas como bicho eu amo aquela peste. Isso é um distúrbio. Não é verdade? O que você teme, você não consegue amar, porque é uma ameaça a você. Então, quando você tem que temer, no sentido lato da expressão, temer é ter medo de, é recear a fúria de quem é maior do que a gente. Fica difícil amar dessa maneira, embora a gente compreenda que a expressão temer a Deus no cunho religioso tem a ver com a reverência. Mas vamos ver com Jesus que a melhor maneira de reverência é vibrar na direção da suavidade, da ternura daquele que é a força propulsora da vida. Deus é amor. Jesus nos ensinou que ele é o útero divino, é o que acolhe-nos, é aquele que embala as nossas necessidades mais intensas. Os ateus, que são em menor número, os descrentes materialistas dizem Deus é uma necessidade dos fracos. Como ele não consegue resolver suas pendengas, ele acha que tem um Deus que vai resolver. Segundo esse pensamento, que é completamente anacrônico, atrasado, anteriormente diziam assim, com a empáfia, prove a existência de Deus. Hoje, com os avanços da mesma ciência, somos nós que dizemos, prove que ele não existe. Mudou de lado. E mudou de lado exatamente porque a ciência avança numa direção espetacular. Vocês sempre ouviram falar, né, que os cientistas são materialistas. Não já ouviram falar isso? Cientista não crê em Deus. Mito. Pesquisa que eu tive a oportunidade, inclusive, de ver em inglês. Uma pesquisa realizada pelo, se não me falha a memória, Instituto Gallup, constatou 66% dos cientistas creem na força ordenadora e criadora do universo. Não creem no Deus antropomórfico. Não creem no Deus velhinho barbudo que fica com raiva desse, condena aquele e bota no inferno. Esse Deus eles não acreditam. E a gente também possivelmente não acreditaria mais. Mas eles creem exatamente em função da ciência. Vocês sabem qual é o setor da academia universitária que tem mais materialista? Não é no campo da ciência. É humanas. Jornalista, sociólogo. É onde existe mais descrente. Porque é a parte mais, vamos dizer assim, ideologizada, mais política. Mas pensou, investigou, chega a Deus. E é exatamente nesse raciocínio que recordamos que na década de 30 para 40, intensifica-se a física quântica, que aproveitando o pensamento de Albert Einstein, que já apresentava a sua teoria da relatividade, no começo do século XX, e aproveitando com as conquistas e o conhecimento da física quântica, começaram a refletir a respeito do movimento do microcosmo. Mas não vamos entrar nesse detalhe não, porque isso era um seminário de 2 dias para a gente conversar. Foi a partir daí que apareceu diversos pensadores. Na década de 70, o Dr. Fritjof Capra apresenta para nós o Tal da Física e Ponto de Mutação. 2 livros maravilhosos em que ele faz a ponte, o link entre as últimas descobertas da física moderna e o pensamento oriental espiritualista.
mostrando que as tradições espirituais do Oriente já falavam do que a física quântica estava descobrindo. Daí vem o nome Tao, T-A-O, o Tao, não é Tao, T-A-L, não. É T-A-O, o Tao da física, o Tao do novo momento e, consequentemente, o ponto de mutação, o ponto de mudança da mentalidade e da consciência humana. Mas olha que interessante. Um ganhador do Prêmio Nobel de Física, John Wheeler, teve a oportunidade de, depois de anos e anos de estudo com outros físicos, chegar à conclusão de que a vida não era um acidente. Que o universo tinha se preparado para a vida inteligente. E a partir daí, ele disse, o universo, na verdade, não se parece com uma grande máquina, como afirmara Isaac Newton, aquele que abriu os campos para entender a gravidade. Não, porque embora Isaac Newton era deísta, ele creia em Deus, mas ele falou que o universo era uma grande máquina. Já John Wheeler e outros físicos modernos afirmam o universo se parece com um grande pensamento e não com uma grande máquina. E dentro desse raciocínio, o Dr. Brandon Carter disse na década de 80, em estudando e observando a manifestação no cosmos, ele afirma, há um ajuste fino no universo para que a inteligência exista. O que é o ajuste fino? Todas as leis do universo trabalham para uma coisa que eles conhecem com o nome de antropismo, a presença do ser humano e da inteligência no universo. Tudo foi preparado para que a inteligência se manifestasse. E quem prepara isso? Quem preparou? Allan Kardec, quando perguntou em O Livro dos Espíritos, que é Deus? Eles responderam que a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas Kardec, que era um iluminista e um racionalista, ele fez uma outra indagação fundamental. Aonde podemos encontrar a prova da existência de Deus? E a resposta fulminante, num axioma, ou seja, numa máxima, que a vossa mesma ciência da Terra diz, não existe efeito sem causa. E a dedução, não existe efeito inteligente sem que a causa também não seja inteligente. Vocês acham que um tijolo pode fazer nascer um tijolinho inteligente? Pode? De um jeito eu estou assustado agora. Eu vou repetir a indagação, que eu acho que eu não fiz bem a pergunta. Vocês acham que um tijolo pode fazer nascer um tijolinho que pensa? Não. Por quê? Tijolo tem inteligência? Não. Então, o tijolo seria a causa que não pode produzir, por não ter inteligência, não pode produzir nada inteligente. Aliás, tijolo nem se reproduz. Mas quando você chega aqui e vê uma frase linda dessa aqui, o Espiritismo é a religião da ciência, a ciência da religião e a filosofia do bem. Sabemos que uma inteligência juntou letra com letra, formou uma palavra. Juntou palavra com palavra e formou uma frase. Se você joga todas as letras ao acaso para cima, quando elas caírem, não vão formar palavra, muito menos frase. Porque falta a inteligência dirigindo o processo. Então você só terá um efeito inteligente quando a inteligência comanda o processo. O que esses cientistas têm descoberto é que esse ajuste fino é uma organização delicada que demonstra um planejamento. Onde há planejamento, há uma inteligência. Porque planejamento pressupõe uma meta, um objetivo. E a lei de evolução apresentada por Charles Darwin, muita gente ficou assustado quando ele lançou a sua teoria da evolução da espécie, como se fosse um tiro de misericórdia em Deus. Não foi. Ali está a demonstração que há uma inteligência comandando o processo com o objetivo, com a meta. Como nós éramos na época primitiva. O homem de Neandertal, o homem de Cro-Magnon, aquela turma de antigamente. A gente se assemelhava muito mais a um animal. O corpo da gente era peludo, arqueado para frente, o rosto patibular. O cérebro nosso
era quase liso, porque a gente não pensava, não tinha capacidade de subjetividade. Nós éramos mais instinto do que a inteligência desenvolvida. Com o tempo, com a evolução, fomos subjetivando. O que é isso? Fomos aprendendo a refletir, fomos concebendo ideias que não apenas das coisas imediatas, fomos aprendendo a desejar e a elaborar concepções. Isso é a subjetivação, fruto da evolução. Como poderia o acaso, porque o acaso não é nada, o acaso não existe. Como o acaso que não existe, aquele que não existe, e consequentemente não pensa, pode produzir o que pensa. É lei, gente, isso é lei universal. É raciocínio lógico. Então, só nessa premissa, você estabelece a presença da força criadora. O problema da gente é que a gente sempre tornou Deus a nossa imagem e semelhança. Quando a Bíblia já indicava que nós é que somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos espírito como Deus é o espírito. A gente, ao invés de crescer em direção a Deus, a gente tentou puxar Deus à nossa direção. Como a gente fica irado e Deus se irou. Como a gente adora punir, Deus é o ser que nos ameaça com punição se a gente errar. Tem coisa pior do que o inferno? Não, cá para nós, tem coisa pior do que o inferno? Tem não, gente. Eu tinha 8 anos de idade. Eu sempre acreditei em Deus, mas eu tinha uma bronca com o inferno. Mas o inferno não bate com Deus, na minha concepção. E minha primeira professora de religião foi uma freira. Toda sexta-feira era dia que seria para ser evangelização. Mas ela, coitada, era o que ela podia dar. Ela era uma pessoa muito boa. Ela só falava do inferno. Toda sexta-feira no martírio para crianças de 8, 9 anos. Porque ela dizia, se vocês não obedecerem aos pais, vão ser colocados, olha só, num tacho de cobre, num fogo. E eu ficava pensando, como é que ela sabe que é de cobre e não é de ferro? Ó, imagina a cisma. E ela dizia, e tem uma tampa em cima, e me dava falta de ar, claustrofobia. E para piorar, para mim era o pior, ela dizia que o secretário de Satanás, de quando em quando ia lá, levantava a tampa e sorria. Gente, o riso era o pior. Você queimando, um tapado, o cara ainda vai rir de você. E a gente passava por essa freira, todo mundo assustado, as crianças, porque a gente achava que ela tinha vindo de lá. Como é que ela dava aqueles detalhes? Nem na Bíblia tinha. Então nunca entrou a ideia. Inferno era a negação de Deus. Era a negação de Deus. Com 12 anos, então, eu li o primeiro livro espírita da minha vida, que meu irmão mais velho estava fundando um núcleo espírita Ismael Gomes Braga com meu pai e uns amigos. E ele me deu o primeiro livro, que eu não recomendo ninguém começar por esse livro. Nosso Lar, foi o primeiro livro que eu li. Então, quando eu li, eu vibrei. Eu sabia que Deus não tinha feito o inferno. Foi uma vitória sobre a freira. Mas aí, depois de Brandon Carter, que dizia com muita segurança, há um refino apropriado para Deus. Qual era a base do raciocínio dele? Se a intensidade da gravidade fosse milímetros a mais ou milímetros a menos, não existiria o Sol e, consequentemente, não teríamos vida na Terra. Sobre a gravidade. E eles também chegaram à conclusão com astrofísicos, astrônomos, que se a Terra estivesse milímetros além da sua órbita, ou milímetros aquém de onde ela pode se movimentar, também a vida não existiria na Terra. Há um ajuste fino apropriado para que não apenas a vida, mas a inteligência se manifestasse no mundo. A estruturação, segundo os neurocientistas, que se tornaram deístas, a estrutura do nosso cérebro é perfeita para a concepção de Deus. O Dr. Deepak Chopra, acho que vocês já ouviram falar nessa figura, que tem alguns livros até de autoajuda, mas o melhor livro dele, na minha opinião, chama-se Como Conhecer Deus, que eu recomendo a vocês.
como conhecer Deus. Nesta obra, ele que é médico, anatomista, faz uma viagem mostrando desde o surgimento do ser humano, a preparação do sistema nervoso, a estruturação do nosso cérebro e a detecção pelos neurocientistas e anteriormente pela própria medicina, de que nosso cérebro, historicamente, ele foi criado e desenvolvido para buscar o sagrado. Que as zonas do nosso cérebro, que são plenamente ativadas quando você pensa em Deus. E mais ainda, são zonas específicas do cérebro. E mais ainda, todas as vezes que você sente uma virtude que é comparável a Deus, a química do nosso organismo muda para melhor, gerando a sensação de êxtase, de prazer, de felicidade. Isso não se move por acaso, porque isso é uma estrutura de ajuste fino para tentar entender e sentir Deus. Até na nossa formação, gente. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo e ele começa a se multiplicar, aquela célula inicial, que o feto vai começar a aparecer, qual é o primeiro órgão que se forma em nós? Coração. E o interessante é que o coração não se forma aqui. Ele se forma em cima. O coração é o cérebro do cérebro. Ele começa a criar os vasos, as irrigações, e aí vai formando os novos órgãos. Junto com ele se forma a base do sistema neural, sistema nervoso depois, e o coração finalmente localiza-se onde é hoje. Ainda bem. Porque esteticamente, gente, quando você abraça alguém, o que é que acontece? Você traz um outro ser para o seu coração. O abraço é você trazer o coração do outro para o seu. Isso é o significado do abraço. Eu lhe abraço e faço isso. Seu coração vem para o meu vai para o seu. Agora imagine se a gente fosse, se o coração ficasse aqui. Todo mundo com calo na testa. E esteticamente é horrível o abraço com a cabeça. Então o abraço você traz o outro para dentro de você. E olha que coisa interessante. Vocês sabiam que hoje muitos epigeneticistas, biólogos, neurocientistas, eles já dizem que o coração é o pequeno cérebro, porque descobriram mais de 40 mil neurônios no coração. O neurônio, tradicionalmente, todo mundo associa o quê? É a célula do cérebro, não é? Que faz aquela, com dendrito, faz as conexões, trilhões de conexões, que são as sinapses, se você pensando. Mas descobriram que o coração tem neurônio também. E, portanto, o coração tem, entre aspas, a inteligência dele. É um fundamento onde localiza-se a ideia do sentimento. Deus é amor. Não procureis o reino de Deus aqui ou acolá, ele está dentro de você. E falando de aura, que é o campo eletromagnético nosso, e os espíritas adoram falar de aura, né? Que é o nosso campo de energia, também descobriu-se, através das pesquisas científicas, que o campo elétrico nosso é mais intenso, tem quase o dobro da força elétrica exatamente na malha do coração. Por que será? Deixo vocês pensando a respeito disso. Por que será? Que tem um elemento poderosíssimo, 2 a 3 vezes maior do que o campo elétrico nosso. É como se existisse uma aura específica só para o coração. Então, hoje, as pesquisas mais modernas não dizem que o coração é apenas um músculo que bombeia sangue. Não. É um cérebro que age com inteligência no processo. E lembra qual é o objetivo do processo evolutivo espiritual? Equilibrarmos mente e coração. Aprendermos a pensar com sentimento e a sentir com inteligência. Como Jesus fazia. A harmonia, isso é a sublimidade, é a plenitude da evolução da alma. O equilíbrio entre os dois processos.
mostrando que a gente precisa desenvolver as duas asas, conhecimento e sentimento, com perfeito equilíbrio. Quando a gente ama sem inteligência, a gente é capaz de sufocar e até matar quem amamos. Ou, então, quando a gente só pensa sem amar, fazemos uma bomba atômica e destruímos milhares de vidas. É preciso equilíbrio. Eu amo tanto essa menina porque eu não quero que ela vá. Ela tem que ficar aqui. Vou construir até a casa dela vai ser aqui em cima. A casa dele aí faz um edifício só com os filhos. Os genros que se virem. A galinha que quer todos os pintinhos o tempo inteiro aqui. Né? Então, isso é uma forma do sentimento mais com expressões de posse do que de sentimento mais amplo. Vale a pena a gente refletir sobre isso. Eu sofro tanto, eu não queria amar tanto não desse jeito, porque eu fico com medo. Olha, quando o amor gera medo e apreensão, ele não está ajustado. Por mais compreensível que seja. Olha, estou com tanto receio, meu filho passou, vai morar longe daqui, vai ter que se mudar. Aí eu já penso, vai para a França, vai para o Japão. Não, vai para Campina Grande. E qual a idade do seu filho? 32 anos, pelo amor de Deus. Deixa essa alma aí. Ele compra a fralda dele lá, não tem problema não. Gente, isso não é amor, isso é um processo de necessidade pessoal. Mas eu não vou falar mais aqui não, porque parece que eu vou dar... Né? De jeito nenhum. Porque também a gente é assim, todos nós somos assim. Estamos incluídos no pacote. Significando não dizer que a gente... estou amando errado. Não, a gente precisa amadurecer sentimento. É esse o processo. A lei de evolução vai levar nessa direção. O conceito nosso de família, de filho, também vai mudar na transição, à medida que a gente se ilumina. A gente não vai deixar de amar, a gente vai amar muito, mas vai amar com uma visão muito mais ampla, abrangente, desprendida. Mas continuando. 2 grandes cientistas, físico, chamado Franco Vasa. Franco Vasa. Boa reunião, meu amigo Neto. Franco Vasa, físico. E um amigo dele, chamado Alberto Ferretti, que é neurocientista. Ambos da cidade de Bolonha, lá na Itália. Os dois, muito amigos, tiveram um impacto muito grande, porque Ferretti trouxe, por acaso, uma imagem, uma fotografia com microscópio eletrônico dos neurônios no cérebro. E ele, olha que coincidência, que não foi coincidência, o amigo que era físico, astrofísico, trouxe uma fotografia, a última fotografia do telescópio Hubble, com bilhões de galáxias. Colocando as duas fotografias uma ao lado da outra, era difícil distinguir qual era a fotografia das galáxias, qual era dos neurônios. Aí eles tiveram um insight, como John Wheeler, como Brandon Carter, como Amit Goswami, como Freehoff Capra, como Deepak Chopra. Eles tiveram um insight, espera aí, essa fotografia do cosmos parece a fotografia do cérebro. Há um padrão. Se há um padrão, parece uma coisa inteligente. Os neurônios, é aquele desenhozinho, né? Aquela coisa meio sem forma, que tem um rabinho chamado dendrito, não é isso? Que liga com outros neurônios. As galáxias têm os seus braços espiralados de gases que lembravam o dendrito. Ou seja, o universo se parece com um grande cérebro. Olha o que Franco Vasa perguntou. Ô Ferretti, será que o universo pensa? Porque ele parece um cérebro. Vocês entenderam onde eles estão chegando? Será que o universo pensa? A mesma conclusão que Wheeler tinha chegado lá atrás. Que Jay Lombard passou a mesma experiência, foi levar seu netinho para um observatório lá nos Estados Unidos. Jay Lombard é um grande neurocientista. E antes de olharem no telescópio, passou a panorâmica das imagens das galáxias. Ele teve um insight, Jay Lombard. Peraí, isso é a mente humana. Aí ele escreveu um livro que eu recomendo a vocês, A Mente de Deus. Foi a partir dali que ele ficou convicto de Deus.
E aí Amit Goswami, que é de origem indiana, concorreu ao Prêmio Nobel de Física, escreveu uma obra que eu também recomendo. Agora, eu pulei várias centenas de páginas porque eu não estava entendendo nada. O Universo Autoconsciente. Só a parte mais teórica e filosófica eu entendi, mas quando ele entrou nos cálculos físicos, aí eu voei. Não adiantou nada. Mas recomendo porque é muito legal essa obra. Universo Autoconsciente. O universo, portanto, é consciência. Consciência é informação. Todo o universo é informacional. Tudo é informação. E mais, esses cientistas, muitos outros, chegaram à conclusão que o universo é um holograma. E nós também seríamos uma projeção de holograma. O que quer dizer? O que é holograma? A parte tem o todo. Se você pega uma folha, você tira um pedaço dela e lança luz sobre aquilo ali, vai ver que toda a folha está contida naquela parte. Ou seja, uma partezinha nossa tem o nosso desenho. E isso é muita inteligência. Nosso DNA, ele é estruturado para o sagrado. E o Dr. Greg Braden, que escreveu o livro A Matriz Divina, que nada mais é do que o fluido cósmico universal nosso do Espiritismo, Greg Braden tem um livro maravilhoso em que ele mostra que as 4 letrinhas que formam a nossa estrutura genética, estão lembrados das nossas aulas de biologia? Citosina, guanina, timina, estão lembrados? As 4 letrinhas? Muito bem. Lembrou, né, para fazer o vestibular e tudo? Muito bem. Essas 4 letras, quando transformadas no alfabeto hebraico clássico, forma a palavra Yahvé. É o nome de Deus na célula. Todos nós carregamos em cada célula o nome de Deus. Quem implementou isso ali? Por que o nome de Deus está inscrito em nossas células? Quando convertemos para a tradição hebraica as letras. E mais ainda, vocês sabem que se a gente não tivesse os filtros no nosso corpo, a gente não duraria mais de 2 horas na Terra? Porque a gente estaria envenenado e intoxicado. Olha, isso é muita inteligência, gente. Primeiro, o filtro já começa nas narinas, com os pelinhos que a gente tem na narina. Ela já vai pegando as partículas e selecionando, para não deixar passar tudo. Depois vem outros filtros na nossa garganta. Os pulmões, que além de dar o respiro, também filtra as toxinas. Por fim, temos 2 rins, que servem para limpar o sangue. A gente se intoxica com o quê? O ar poluído e as partículas naturais que tem no ar e na alimentação. Se não fossem esses filtros, não demoraríamos na encarnação. Porque o filtro vai depurando e a gente excreta as toxinas através das fezes, da urina, do suor e das lágrimas. É por isso que a gente se mantém vivo. Vocês acham que o acaso ia produzir isso? Hã? Esse zelo, esse cuidado. Principalmente quando a gente faz a ponte com o Espiritismo e sabe que a reencarnação é a oportunidade do nosso crescimento interior. Que a gente vai abordar hoje à noite lá no nosso lar. A luz da reencarnação. Vocês estão convidados. Quem puder ir, hoje à noite, às 18 horas, 18h30, eu acho. Então, o Espiritismo mostra que tem um objetivo estarmos aqui. E a gente vê na ciência como a natureza, entre aspas, se você não quiser chamar Deus, como a natureza inteligentemente, com sutileza e profundidade, organizou o nosso corpo para que a gente não morra antes do tempo. E vai morrer, vai. Quem tiver medo, vença. Pode rezar, mas vai. Estou só avisando. Quando eu lancei esse livro lá em Fortaleza, há mais de 30 anos atrás, A Luz da Morte, eu fazendo a palestra sobre o tema, é até 9h30, né? Eu posso passar 2 minutinhos só? Posso. Até porque teve gente que falou, né? Quando eu estava em Fortaleza lançando esse livro, todas as vezes na palestra eu falava a palavra morte, porque é a luz da morte,
Aí eu escutava um fenômeno que eu achava que era de efeito físico. Eu falava morte, escutava. Mas será que todo mundo está ouvindo ou só eu? Aí eu, de propósito, eu vou fazer um teste. Na palestra, e porque a morte... Eu disse, meu Deus do céu. Será que sou eu que estou doando ectoplasma para o fenômeno? Eu sei que quando terminou, eu estava autografando o livro. Aí quando chegou a vez de uma senhora bem característica do Ceará, bem simpática, um amor de pessoa, sabe aquelas pessoas esfuziantes? Ela me deu um abraço, chega, doeu, né? Ai, Frederico, olha, adorei sua palestra, não sei o quê. Eu sou espírita há 12 anos. Só tem uma coisa que eu não gosto no espiritismo. Essa história de morte. Ela não entendeu nada do espiritismo, ao meu ver. E ela disse, olha, eu tenho um abuso tão grande de morte, que eu acho que Deus não devia ter feito a morte, a gente devia viver ser imortal na carne. Eu adoro a vida aqui na Terra. Eu disse, olha, mas não pense assim, não, mas é muito bom aqui. Mas, olha, a senhora, a gente envelhece. Ah, não, mas que a gente tivesse uma garantia. Tudo bem, olha, eu detesto tanto a morte, que até o nome, todas as vezes, Fred, que você falava, morte ou morreu, eu bati na madeira. Disse, descobri o espírito batedor. Era ela. Então, o Espiritismo nos mostra a nossa passagem aqui e a ciência mostra como a gente é preservado na passagem aqui. Como tudo está organizado para a gente sobreviver a um ambiente que não é o nosso. Este não é o nosso ambiente. Nosso ambiente é lá. Nossa pátria é lá. Viemos de lá e vamos voltar para lá. A condição nossa como espírito é a realidade mental. O mundo espiritual é mental. É pensamento. Que é uma primeira grande lei universal, o mentalismo. Tudo é mental, tudo começa no pensamento. Ontem até citei na palestra lá no Sheila, sobre Hermes Trismegistus, e a primeira grande lei universal que ele apresenta, antes de Cristo, é mentalismo. Tudo é mental. O universo é a mente de Deus criando. Nossa vida tem a ver com o que a gente determina no pensamento. A gente vai para onde a mente da gente está levando. Se você pensa que não presta, não vai prestar. Se você acha que tudo vai dar errado, já deu. Mas se você redireciona o pensamento e busca a sua divindade, você sintoniza com o mais elevado. A gente ora, não é gente para agradar a Deus, não. Deus não precisa, Deus não tem não tem a vaidade humana, eu tenho que me agradar. Deus não tem isso. Isso é uma ideia primitiva, infantil de Deus. A oração é mais para a gente do que para Deus, porque Deus já sabe o que a gente precisa. Ele é onisciente. Por que Deus é onisciente? Olha que presunção minha. Explicar por que Deus é onisciente, né? Está muito besta esse pernambucano, não? Isso é muito cuscuz de manhã. Mas veja só, porque nós respiramos, vivemos, pensamos em Deus. Estamos mergulhados nele, no fluido cósmico universal, que é uma irradiação da mente de Deus. Por isso que Deus já sabe o que é que a gente é e precisa. Na velocidade maior do que a da luz. O que você sente, ele já sabe. Agora, orar é a gente ficar receptivo à dádiva de Deus. Quando a gente ora, a gente aumenta a nossa frequência vibratória. E aí a gente se aproxima de uma vibração superior, favorecendo a receptividade. Quem leu o livro nosso lá aqui? Levante a mão, só para ter uma ideia. Vai, praticamente todo mundo. Então, lembrado que André Luiz passou um tempinho lá, naquelas regiões problemáticas. Passou mais ou menos 8 anos. Quando ele estava exausto de sofrer, ele parou e disse assim, peraí, eu sei que morri. Ele já tinha percebido que o negócio tinha... Aquilo tudo não era só um sonho. No começo ele achou que era pesadelo, depois percebeu que não acabava nunca. Ele disse, eu morri. Se eu morrer, estou aqui é porque existe Deus. Dedução dele. Aí ele resolveu orar pela primeira vez para Deus. Quando ele orou, quem foi que ele viu? Clarencio, o ministro de nosso lar, que o resgatou. E para mostrar que a morte não transforma ninguém em anjo, André Luiz continuou o mesmo da terra, amparado em nosso lar. Aí quando teve o primeiro encontro com Clarencio, bem brasileiro André Luiz, né? Disse, mas Clarencio, por que o senhor não apareceu logo para me tirar dali? Por que só naquela hora? Disse, meu filho, todos os dias eu estava com você.
Mas você estava tão preso na sua vibração densa que você não me via. Mas quando o filho da terra cedeu lugar ao filho da luz, e você orou, você melhorou a sua vibração e pôde me perceber. Foi só isso. Eu não só fui naquele momento, eu estava com você a pedido de sua mãe, por interferência da sua mãe, intercessão dela. Você que não me via. Aí a gente escuta tanta gente diz assim, eu queria tanto ver meu guia espiritual, eu queria saber quem é meu guia. Primeiro que a gente precisa de nome. A gente quer o nome de guia, né? E quando não escuta, diz, olha, eu vou pedir ao guia de Divaldo, de Chico Xavier, de Dono Fulano. Por quê? Porque parece que ele é desguiado, não tem guia. Tem guia. Todo mundo tem anjo da guarda. Agora, a gente não percebe porque a nossa mente tem uma vibração mais densa e fica gritando o tempo inteiro. A gente não consegue. Como você vai escutar a voz das estrelas na balbúrdia do pensamento? Nessa inquietação que a gente vive. É preciso ter mínimo de serenidade, cultivar meditação, reflexão, porque sentir os anjos da guarda, ou mais ainda, sentir Deus, mais do que intelectualizá-lo, é a alma que se abre, é o coração que se volta para, é a sensibilidade que se irradia, é a tomada de consciência, de lucidez, que nós somos seres imortais, que somos muito mais do que o corpo físico. Nós somos seres fantásticos. Gente, nós somos muito belos e poderosos. Muito. Olhe para mim. Olhem para mim. Tire os olhos, não. Aproveite. Vocês estão olhando para um dos mais poderosos anjos de Deus, que serei eu. Olha como eu coloquei. Como vocês também. Eu aprendi com Marta, nossa amiga espiritual, todas as pessoas que se aproximarem de você, que lhe escutarem, quando você olhar, olhe com a certeza que estão olhando para focos de luz constituídos de divindade. Isso somos nós. Isso é novo? Jesus, no Sermão do Monte, já fazia referência a isso. Tudo que eu fiz e faço, vós podeis fazer. E muito mais ainda. Você pode curar um cego. Nossa amiga, você pode fazer um paralítico andar. Nosso irmão ali pode curar um leproso instantaneamente. Você pode multiplicar pães e peixes. Com a inflação do jeito que está aí, imagina. Eu posso andar sobre as águas. E por que a gente não faz? A resposta foi dada também lá no texto sublime de Jesus. Ah, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda. Se acreditasseis. Se compreendesseis o que és. Se entendesseis a tua natureza divina, que não é a natureza dos 5 sentidos, dirias para esta montanha, sai daí. Ela sairia. O pensamento é a força mais poderosa de que nós somos constituídos. Deus faz o que não presta? Eita, 4 pessoas só. O resto acha que... Eu me assustei, e vou repetir, reformular. Gente, Deus faz o que não presta? Não. Graças, Senhor. Uma árvore boa não dá mau fruto. Nós somos frutos de que árvore? Deus. Então, parece filosofia de para-choque de caminhão, mas não é não. Se Deus só faz o que presta, logo nós prestamos. Aí entra o Espiritismo dizendo, a lei de evolução é o aperfeiçoamento. É a pedra bruta se transformando em pedra polida que vai virar uma pedra diamantina. É a lei de evolução. Refletindo cada vez mais a luz que constitui o nosso ser. Nós somos belos, gente. Nós carregamos a seta divina dentro de nós. Somos co-criadores em plano maior quando estamos mais evoluídos. Em plano menor quando somos menos evoluídos. Mas vamos chegar a co-criadores em plano maior. Jesus é co-criador em plano maior. São aqueles espíritos que colaboram com Deus formando mundos, constelações, sóis, galáxias, universos. São colaboradores em plano maior. Nós somos no menor, porque ainda não temos maturidade espiritual
para não interferir negativamente no equilíbrio e na harmonia da criação. Nosso lar é bem estruturado, aquelas avenidas lá, eu cito o nosso lar porque é a mais conhecida, mas tem milhares de colônias espirituais. Todas elas harmônicas, né? Equilibradas, aquela coisa linda, jardins maravilhosos. Aí vamos supor que o meu amigo aqui, nosso cinegrafista, chegue em nosso lar, ou uma dessas cidades, fique encantado, meu Deus, mas o universo é mental, eu posso com a minha mente interferir. Então, ele resolve criar um bequinho, saindo da avenida principal de nosso lar, aí quer fazer um bequinho, feito esses arrumadinhos que a gente tem aqui, um puxa para trás, outro puxa para frente. Aí quer fazer um bequinho, ele pode? Não. Porque cidades que atendem a coletividades são espíritos co-criadores em plano menor que cria e mantém. A gente só pode criar, no nosso estágio, aquilo que não interfira na coletividade, na harmonia da coletividade. Então, se eu gostava muito de uma camisa, feita essa rosa aqui linda, tá charmosa, não tá? Eu achei. Lá no mundo espiritual eu posso mentalmente criar uma roupa semelhante, porque eu gostava dela. Nosso amigo aqui pode criar um fone lá, do mesmo jeitinho como ele gosta. Isso é a nossa mente agindo limitado. Eu posso criar o que eu gostava na minha casa espiritual, mas eu não posso interferir na urbanização da coletividade. Muito menos sair daqui, eu vou conhecer Saturno. Vai não, para não perturbar lá, com a sua vibração. É por isso que a Terra, brincando, é um presídio, onde tem um pessoal preso, tem um pessoal semi-aberto, que é a turma que já pagou um tanto, já está se preparando para os grandes voos, sai para trabalhar, mas volta no final do dia, ou seja, desencarnamos, trabalhamos no bem, mas precisamos ainda reencarnar aqui. E tem a turma que ganhou a liberdade, ó, a alforria, já superou, está livre, pode ir a qualquer lugar do espaço. Deus não é egoísta, exatamente por isso que ele fez os espíritos para colaborar com ele na criação de vidas. Olha essa coisa linda, né? Ele podia criar sozinho, mas ele nos criou para que a gente forme mundos, cidades, planetas, dimensões, galáxias, constelações e coisas que a gente nem imagina que existem e que são responsáveis. Espíritos que cuidam da natureza, outros que cuidam das partículas subatômicas, almas que condicionam e trabalham o sentimento e o amor, gênios que trabalham a busca do conhecimento. É assim que a vida vai prosseguindo e a gente vai crescendo, se desenvolvendo e atingindo patamares extraordinários. Deus! E eu encerro a nossa palestra lembrando um poema de um grande compositor da música popular brasileira, que vocês conhecem muito bem, Luiz Ramalho. Na música foi Deus que fez você. E a frase que eu encerro a palestra é a que diz: fez nascer a eternidade num momento de carinho. Porque ele poderia ter nos feito para desaparecer em certo instante, mas ele nos fez para sempre. Obrigado, Deus. Muita paz. Pode ligar aqui, tá?